Você sabe que quando não temos o que falar ou não sabemos o que falar diante de Deus, é o Espírito Santo que fica encarregado de orar por nós com gemidos inexprimíveis. Olá, gente, a paz do Senhor Jesus. Eu estou aqui mais uma vez para refletir mais um pouquinho, com vocês a respeito, da Palavra de Deus. E hoje o assunto é Espírito Santo. Então, pegue sua Bíblia, se você tem uma Bíblia ao seu alcance. Então, abra no livro de Romanos, no capítulo 8, e versículo 26 e versículo 27. Diz assim, no versículo 26: Da mesma maneira, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Versículo 27 diz: E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que intercede pelos santos. Vamos voltar ao versículo 26, só para passarmos novamente, mas dessa vez mais lentamente. Aqui diz que, da mesma maneira, o Espírito, aqui tá, o Espírito está com letra maiúscula, tá? Isso quer dizer que é o Espírito de Deus, tá? O Espírito Santo de Deus. Então aqui está se referindo ao Espírito de Deus. Ele, da mesma maneira, o Espírito, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. O Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Nós temos fraquezas. Nós não somos de ferro, mas é a força do Senhor. O Senhor nos fortalecendo, nos alimentando a cada dia. Nós nos fortalecendo em oração, nos fortalecendo na palavra, e no jejum também. Nós conseguimos então estarmos fortes diante da adversidade, diante de lutas e ataques. Então, é muito importante termos o Espírito Santo, em nossas vidas, que vem também, que nós conseguimos, o qual nós conseguimos atentar para a sua voz, quando o Espírito Santo fala em nosso coração, nos orienta acerca de algo, nós conseguimos ouvir a sua voz quando estamos sensíveis a essa voz. Pois muitas das vezes, quando Deus fala conosco através do Espírito Santo, pode acontecer e às vezes é algo rotineiro que nós não venhamos conseguir ouvir a voz do Espírito Santo, perceber Deus falando conosco. Então, isso acontece geralmente quando essa pessoa é cercada de problemas e na hora, no momento que o Espírito Santo, que desorienta ela a respeito de algo, para a ajudar, para a orientar, para a fortalecer, esta pessoa não consegue perceber por não estar de forma íntima de Deus. Quando pessoas não convivem na mesma casa, ela não convive naquela rotina diária da vida dela, essa pessoa dificilmente vai conhecer realmente aquela pessoa como ela realmente é, conhecendo de forma realmente perto, sabe? Aquela pessoa bem chegada àquela outra pessoa. Elas estão juntas, seja o marido, a mulher,
a mãe, o filho que tem o pai que tem o filho. Então, um vai conhecer melhor essa pessoa que está convivendo com ela, porque essas pessoas, né, convivem mais de perto, e é desse modo e muito mais profundo que o Espírito Santo, o próprio Deus, ele quer fazer parte de nossas vidas. Ele quer que nós venhamos trazê-lo realmente para perto de nós. Ele quer que realmente nós venhamos chamá-lo. Senhor Deus, eu estou aqui. Senhor Deus, participe do meu dia. Senhor Deus, em nome de Jesus, me dirija a respeito disso. Senhor Deus, isso, Senhor Deus, aquilo. Coisas que parecem às vezes insignificantes, bobas demais para chamar Deus. As pessoas acabam esquecendo e deixando o Senhor Deus, né, de lado. Não chama o Senhor para participar de sua vida. E Ele quer participar. Ele quer fazer parte do seu dia, da sua vida, né? Ele quer fazer parte, Ele está junto de sua família. Pois o nosso Deus, né, o Deus que conhecemos, é conhecido também como o nosso Pai. Então, um pai, ele tem a proximidade com o seu filho, e o filho tem essa proximidade com o seu pai. Então, falando do Espírito Santo, ele quer fazer parte de nossas vidas, pois só assim também, no momento que tivermos fraqueza, ele nos ajudará nesses momentos difíceis. Então, vamos continuar a leitura, que diz assim, ainda no versículo 26, diz: não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aqui, né, na Bíblia, aqui nesse versículo, fala que nós não sabemos pedir como convém. Nós não sabemos. Olha a importância do Espírito Santo em nossas vidas. Olha a importância. Nós nos achegamos às vezes diante de Deus, pedindo, orando a Deus a respeito daquilo que nós estamos pensando que seja o melhor, né? A orar a respeito, né, daquele assunto, ou fazer um pedido ao Senhor Deus, e nós pensando, né, que estamos sabendo orar, sabendo, né, focar em algo que realmente seja importante, pensando no momento, né, de uma oração, que estamos realmente sabendo nos achegar a Deus com um pedido certo. Mas como vocês podem mesmo conferir, a palavra diz que nós não sabemos pedir como convém. Não sabemos pedir. E isso não é para nos diminuir, né, diante de Deus, mas é para nos fazer saber que nós precisamos dele até nesse momento que estamos pedindo, fazendo uma oração importante ou uma pequena oração diante dele. Então, até no momento de pedir, nós precisamos da intervenção, né, do Espírito Santo. E eu não digo, gente, que isso é sempre, tá? Não é sempre que isso acontece, mas chega momentos, né, que vamos orar
principalmente aqueles momentos, né, que nós estamos já orando já faz um tempo e nós já não sabemos o que falar, já não sabemos o que pedir, já não sabemos mais o que dizer diante de Deus, principalmente quando há oração com repetições, né, a mesma coisa sempre. A pessoa chega diante de Deus e orando sobre aquilo, pedindo algo que ela já pediu em outra oração. Então, nesse momento, precisamos realmente da ajuda do Espírito Santo, né? Nós precisamos nos posicionar da maneira que o Senhor espera, né, de nós. Então, nesse momento, é o Espírito Santo que ali está conosco, ali intervindo naquele momento. Então, o que o Espírito Santo, né, ele faz? Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É uma intercessão que não se consegue exprimir com palavras humanas. O Espírito Santo não conseguiria lhe passar no nosso vocabulário, né, sobre aquilo que ele está intercedendo, né, sobre a tua vida. Está lá intercedendo segundo a vontade de Deus. Então estamos ali juntamente com o Espírito Santo e ele está intercedendo neste momento. O Espírito Santo está intercedendo no momento juntamente, naquele momento que estamos ali em oração. Ele está juntamente conosco. Não é algo que o Espírito Santo faça sozinho, mas é algo que ele está ali junto conosco neste momento de oração. E, gente, eu digo para vocês, se você não fala em línguas, se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, busque o batismo com o Espírito Santo. Busque o batismo com o Espírito Santo. Fale mais em línguas. Fale no momento de sua oração, no momento que você for orar a Deus. Dê lugar ao Espírito Santo para que ele interceda por você a Deus com gemidos inexprimíveis. E quando o Espírito Santo intercede, nesse momento que ele está intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, essa língua o nosso inimigo não conhece, ele não tem um discernimento, ele não tem um conhecimento, ele não consegue entender. Então é algo que é feito em mistérios. É o Espírito Santo ali, juntamente com você e com Deus, tá? Então é algo que está em secreto, tá? Em secreto. Então eu digo para você, ore mais em espírito. Tira um momento para você buscar o Espírito Santo. Ore em línguas. Ore na sua casa, no momento que você pode, né, se separar, ficar ali num canto onde você possa buscar, né, a Deus, buscar o Espírito Santo. E se você não consegue tirar esse momento, né, busque mesmo assim, no momento que você estiver disponível, né, de alguma forma, busque pelo menos orar, né, ao Senhor, direcionado a isso. Se você é batizado, fale em línguas. Se você não é, ore a Deus, ao Senhor, pedindo, né, que Ele te batize com o Espírito Santo. Se você não pertence, né, não está em uma igreja, busque essa presença de Deus, busque a presença de Deus, busque estar em uma igreja que pregue a palavra de Deus genuína, legítima, com temor e amor. E busque, então nessa igreja busca o Senhor Deus, busque essa presença, pois o Senhor, Ele só quer te ajudar, principalmente a sair de lamaçal, de situações difíceis, de buracos, de situações muito complicadas de sua vida. Então, quem nos socorre nesses momentos é somente o Senhor Deus, no nome de Jesus. Então, vamos continuar aqui, né?
para terminarmos. Então, como eu já falei, né, ele intercede, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Versículo 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que intercede pelos santos. Aquele que examina, que esquadrinha o nosso coração, os nossos corações, ele sabe qual é a intenção do Espírito Santo. Ele sabe qual é a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que intercede pelos santos. O Espírito Santo de Deus intercede pelos santos. Então, o Espírito Santo de Deus, ele está na vida de quem o quer por perto. O Espírito Santo de Deus está na vida de quem quer Deus por perto, o Senhor Jesus por perto. E o Espírito Santo na vida de outras pessoas, ele vem, né, com aquela calmaria, ele vem para tentar convencer a pessoa do erro, a pessoa do pecado, né, tentar levar a ela a Deus, retornar, né, a Deus, a presença de Deus. Mas os barulhos sempre vão tentar atrapalhar. Os gritos, as opiniões, entre outras coisas, vão tentar sempre gritar nos seus ouvidos o que você deve fazer, o que você não deve fazer, isso, aquilo. E a voz de Deus, né? Aquela voz tranquila, aquela voz com paz, aquela voz que vem com serenidade, quando fala em nosso coração, é diferente de todas as outras vozes, pois nos traz paz e tranquilidade, nos traz refrigério. Então, quando você ouvir a voz de Deus, atenda e entenda que é Deus falando contigo neste dia de visitação. Então, não deixe de forma alguma essa oportunidade passar em sua vida. Então, essa foi a reflexão de hoje, né? Somente esses 2 versículos falando, né, sobre a importância de termos em nossas vidas o Espírito Santo, de termos, né, o batismo, né? Eu não falei com essas palavras, mas é isso, o batismo com o Espírito Santo. E, sobretudo, né, não só o batismo, mas intimidade com Deus. Então, que o Senhor continue falando em seu coração. Eu não vou, né, me estender mais por aqui. Eu creio que o Senhor falou em seu coração e vai continuar falando em seu coração profundamente, em nome de Jesus. Então, por aqui eu fico com mais esse momento de reflexão da palavra de Deus. Fique com Deus e até as próximas reflexões.